O rei de um país estava dando um banquete, para o qual convidou todos os seus amigos. Os convidados se reuniram no salão principal. Mas antes de a celebração começar, um dos mensageiros deu uma informação ao rei. Todas as bebidas tinham sido envenenadas. O rei não disse nada e propôs a todos que fizessem um brinde ao novo milênio. Os convidados ficaram de pé e levantaram suas taças. Foi nesse momento que o rei percebeu quem era o vilão que estava tentando matar a ele e aos demais convidados. Quem é essa pessoa? Este cara aqui está segurando uma taça vazia. Ele sabe que as bebidas estão envenenadas, então não colocou nada na própria taça. Uma vez, em uma noite fria de inverno, alguém roubou joias da casa de um cantor famoso. O ladrão não conseguiu fugir para muito longe, pois havia uma viatura de polícia passando ali perto. O criminoso escondeu o saco com as joias na neve, depois sumiu entre as casas. O detetive Anderson conseguiu pegar 2 suspeitos. Observe-os e tente adivinhar quem roubou o cantor. Se você escavar a neve com as mãos, elas ficarão vermelhas, e os dedos e as palmas desse homem estão avermelhados. Mas a mulher pode ter escavado a neve usando luvas, então ela também é suspeita. O problema é que ela não conseguiria correr usando esse salto alto. Um professor universitário entra em um auditório onde seu colega, um professor mais velho, está palestrando sobre física quântica. Ele está desenhando fórmulas no quadro e os alunos estão usando seus notebooks para fazer anotações. O professor sabe que um desses alunos está dormindo. Ele começa a caminhar pela sala, parando atrás de cada um dos estudantes. Quem está sonhando em plena luz do dia agora? Quase todos os alunos estão escrevendo fórmulas em seus notebooks, menos este aqui. A tela dele está apagada, então ele adormeceu. O detetive Anderson está perseguindo um ladrão vestido de terno. De repente, o criminoso corre para dentro de um corredor enorme. Todas as pessoas ali estão vestidas formalmente. Ajude o detetive Anderson a encontrar o suspeito entre eles. Peguem aquele cara, ele está suando porque estava correndo. O chefe do Léo passou um sermão nele por não ter terminado o seu plano de trabalho semanal. Agora Léo tem que ficar o fim de semana inteiro no escritório, terminando o seu trabalho. O chefe confiscou o cartão magnético dele, para que não pudesse sair do prédio. Várias horas se passaram. Léo ficou com fome. Não tem água nem comida no escritório, mas tem uma geladeira e um bebedouro na sala ao lado, atrás da porta com trava magnética. Na segunda-feira, Léo entregou o relatório completo para o seu chefe. Sabe-se lá como, o funcionário conseguiu arranjar comida e água. Como ele fez isso? Léo foi até a geladeira e pegou comida. Ninguém disse que a porta com trava magnética estava trancada. Miguel acordou no banco de trás de um carro de corrida. O motor está rugindo. O vento está soprando na cara do Miguel. Não tem ninguém no volante e há um penhasco logo à frente. As mãos do Miguel estão presas. Ele salta para fora do carro sem pensar 2 vezes e cai sobre o asfalto. Surpreendentemente, não ficou com um arranhão sequer. Como isso é possível? O carro não está em movimento, só está ligado. Vitória está se aproximando de sua casa. A lâmpada acende automaticamente, iluminando o caminho até a porta. A jovem enfia a chave na fechadura e entra. Algumas horas depois, a campainha toca. Ela olha pelo olho mágico e vê a silhueta de um homem usando o chapéu. A moça fica com medo de abrir a porta. Não por ser um estranho, mas por não ser humano. Por que ela acha isso? O sensor de iluminação não funcionou, então não há nenhum corpo humano lá fora. Existe um hangar gigante de aviões em pleno deserto. O piloto Tony entra lá e vê um gato dormindo perto do teto, sobre uma das vigas. Tony resolve salvar o bichano. Não há escada ou qualquer outra ajuda para chegar lá. A única coisa que o Tony vê é uma enorme poça d'água no chão. Como o gato conseguiu chegar lá em cima? Havia uma pirâmide de cubos de gelo.
O gato a escalou e chegou perto do teto. Depois o gelo derreteu, restando apenas a poça. Margarida, Raquel e Diana estão caminhando pela rua, conversando sobre seus planos para o fim de semana. As meninas parecem ser ricas, mas só uma delas tem muito dinheiro. Qual é ela? A Margarida. É possível ver a chave de uma Ferrari dentro da bolsa dela. Ao sair de casa, Sandra tira os óculos de sol da bolsa e acaba quebrando sem querer. Agora, ela precisa comprar outro par. A moça chama um táxi e chega a uma rua com um boutique chiques. Os melhores óculos da cidade, diz uma placa no primeiro prédio. Os melhores óculos do mundo, é o que está escrito na segunda boutique. Mas é a placa da terceira loja que chama a atenção da jovem, que resolve entrar lá. O que será que está escrito nesta terceira loja? Os melhores óculos desta rua. Jota está separando seu dinheiro. R$50 para a conta de luz, R$39 para a conta de água, R$70 para comprar uma mochila, R$448 para um celular novo, R$52 para jantar em um restaurante, R$589 para consertar o computador e R$637 para pagar uma diária em um hotel de luxo. Ele recebeu um bônus de R$978 no trabalho. Mas ele também precisa pagar o conserto da geladeira de sua mãe, que custará R$798. Jota precisa sair para trabalhar, mas quer saber de quanto dinheiro precisará. Como ele pode calcular isso rapidamente? Basta usar o aplicativo da calculadora em seu celular. A resposta mais simples geralmente é a certa. O Robson é um empresário de sucesso. Durante uma manhã, ele teve uma ideia brilhante. Mais tarde, naquele mesmo dia, convidou 2 de seus melhores gerentes para uma reunião em seu escritório para discutir a tal ideia. Qual destes homens é o Robson? É o cara da direita. O paletó dele está na cadeira do chefe. A mãe da Tina tem 7 filhas. Os nomes delas são Vermelha, Laranja, Amarela, Verde, Azul, Violeta e... Será que você consegue adivinhar o nome da 7ª filha? Isso mesmo, é a Tina, horas. A Sandra preparou seus famosos cookies de chocolate para uma feira de caridade. Ela os deixou esfriando sobre a mesa da cozinha e foi ao jardim. Quando voltou, o prato estava vazio. A mulher ficou uma fera e chamou seus 3 filhos na cozinha. O mais velho, David, disse que nem tinha visto os tais cookies, pois passou o dia inteiro no jardim. A filha do meio, a Sheila, limpou alguns farelos do rosto e disse que tinha acabado de comer um sanduíche. E a caçula, a Sarah, lembrou para a mãe que não estava comendo doces, pois estava fazendo dieta. A Sandra soube na hora quem estava mentindo. E você, já sabe quem é? Foi o David. A mãe estava no jardim quando os cookies foram comidos. Se ela tivesse visto o David lá, ele não estaria entre os suspeitos. Observe a imagem. Você consegue encontrar a estrela diferente? Ela está no canto inferior esquerdo. O círculo dela é menor do que os demais. O entregador Roberto entrou em uma joalheria para buscar um colar caríssimo de diamantes para o seu chefe. A vendedora Daphne tirou o colar do cofre e estava prestes a embalá-lo. Mas aí, de repente, as luzes se apagaram. Quando a energia voltou, alguns segundos depois o colar havia sumido. O alarme disparou e as portas da loja se fecharam. Só o Roberto, a Daphne e uma cliente chamada Vitória estavam lá dentro. A polícia chegou e interrogou os 3. O Roberto disse que não tinha visto nada. A Daphne falou que tinha sentido alguém a puxando na escuridão. Certamente foi nesse momento que pegaram a caixa. E a Vitória afirmou que estava colhendo alianças para o seu casamento no outro canto da loja. Os detetives mataram a charada e entenderam quem havia roubado a joia. Quem será? Foi a Vitória que roubou o colar. Ela já está usando a aliança. A Kátia estava caminhando pela floresta quando se perdeu.
depois de um tempo, encontrou uma raposa mágica. A criatura disse: "Se você decifrar meu enigma, vou ajudá-la a voltar para casa. Mas se não, você será transformada em uma raposa e ficará aqui comigo." O que é o que é? Quando você o tem, quer compartilhar. Mas assim que o compartilha, não o tem mais. A Kátia conseguiu voltar para casa naquela noite. O que será que ela disse para a raposa? É um segredo. Se você contar para alguém, já não é mais segredo. Observe a imagem. Quantos quadrados você consegue ver? A, 10. B, 5. C, 3. D, 6. Isso mesmo, há 10 quadrados aí. Você tem que contar todas as cores. O Sérgio sonhava em se tornar um geólogo famoso e viajar mundo afora. Por isso se submeteu a um teste super difícil e respondeu a todas as perguntas corretamente. Mas o professor Lacerda tinha uma última pergunta. Se o jovem a acertasse, participaria de uma expedição incrível nas montanhas na semana seguinte. O Monte Everest foi descoberto em 1852. Mas qual era a montanha mais alta do mundo antes disso? Na semana seguinte, lá estava o Sérgio, todo orgulhoso, andando pelas montanhas com seus colegas. O que ele respondeu para o professor? O Sérgio disse que era o Monte Everest. Aquela sempre foi a montanha mais alta do mundo, só não havia sido descoberta ainda. A Joana trabalhava como zeladora em seu museu. Um dia encontrou um lindo anel de diamantes na pia enquanto limpava o banheiro feminino. 3 pessoas apareceram dizendo que a joia era delas. O Tony diz que deu falta do anel logo após ir ao banheiro. Ele precisava dele para pedir a namorada em casamento. A Kelly mostrou para a Joana uma marca em seu dedo e disse que aquele era seu anel de noivado. E a Léa só perguntou se havia alguma gravação dentro da joia. Então a Joana decidiu que o anel pertencia a Léa. Por quê? A marca de anel da Kelly estava no dedo errado. O Tony não poderia ter entrado no banheiro feminino. E a Léa era a única pessoa que sabia que havia alguma coisa escrita dentro do anel. O gerente Jorge recebeu uma mensagem de texto anônima. Nela estava escrito que um ladrão havia acabado de entrar no supermercado onde ele trabalhava. O cara correu para a entrada e viu 4 mulheres grávidas na seção de mercearia. O homem olhou com atenção para as gestantes, detectou o ladrão e chamou a polícia. De quem ele suspeitou? A mulher da direita é a única que não está carregando um cesto num carrinho de compras. Ela está colocando produtos dentro de sua barriga falsa. Imagine que você está em uma sala sem portas ou janelas. Como conseguirá sair dela? É só parar de imaginar. A vovó Vitória resolveu dar ao seu neto Ricardo um presente diferente em seu aniversário de 18 anos. Ela o chamou em seu quarto, lhe mostrou um cofre e lhe entregou uma garrafa tampada com uma chave dentro. "Querido, esta é a chave do meu cofre. Você poderá ficar com o dinheiro todo que encontrar aí dentro se conseguir abri-lo. Mas precisa tirar a chave daí sem tirar a rolha e sem quebrar a garrafa. Boa sorte!" O Ricardo aceitou o desafio e começou a pensar sobre como resolver aquilo. O que você faria para tirar a chave de lá? Empurre a rolha para dentro da garrafa e tire a chave de lá. Observe a imagem. O que há de errado aqui? O reflexo da moça está segurando a bolsa na mão errada. Eu, hein? A Ana estava apaixonada por seu vizinho. Ela foi à casa da feiticeira do bairro, a Sara, para pedir ajuda. Esta lhe disse que faria uma poção roxa do amor. Na noite de lua cheia, ela pegou uma folha de papel com a receita que sua avó tinha de poção do amor e misturou todos os ingredientes, menos o último. De repente, uma rajada de vento jogou a receita na lareira. A feiticeira ficou desesperada. Ela não se lembrava do nome do último ingrediente, mas tinha certeza de que a poção deveria ficar roxa. Ajude a Sara a terminar seu trabalho.
Ela deve acrescentar o ingrediente azul. Quando se mistura azul e vermelho, forma-se a cor roxa. O Elton e 3 outros blogueiros viajaram para um canyon assustador. Eles queriam gravar um vídeo sobre esse lugar misterioso e filmaram o dia todo. À noite se juntaram ao redor da fogueira, mas começou a chover. E cada um foi para sua barraca para dormir. De manhã, o Elton acordou, saiu da barraca e foi ao encontro da sacola grande de alimentos para pegar alguma coisa para comer. Só que aí ele descobriu que não tinha mais nada lá. O cara ficou uma fera. Acordou todo mundo e interrogou os membros de sua equipe. O Fred disse que passou a noite toda olhando para o céu estrelado. A Jane falou que estava tentando pegar um sinal de internet para fazer uma videochamada com o namorado. E o Sérgio garantiu que estava dormindo. Quem está mentindo? O Fred. Estava chovendo à noite, então ele não poderia ter visto nenhuma estrela entre as nuvens. 2 estudantes, a Beth e a Sandra, foram caminhar depois de uma prova super estressante. Elas compraram café e doces e começaram a procurar por um bom lugar para fazer um piquenique no parque. Mas, de repente, um cara mascarado pegou a bolsa da Beth e saiu correndo. As meninas o seguiram. Em determinado ponto, viram um homem cego sentado em um banco. Ele estava usando óculos e tinha uma bengala. As 2 garotas perguntaram a ele se tinha visto um homem mascarado carregando uma bolsa feminina, mas o homem disse que não conseguia ver ninguém, pois era cego. A Sandra ficou envergonhada e lhe deu um doce como agradecimento por sua ajuda. Depois, puxou a Beth para o lado e disse baixinho que aquele homem cego era o ladrão. Elas precisavam chamar a polícia. A Beth ficou muito surpresa. Por que a Sandra achava que o homem era o ladrão? Se o homem fosse cego mesmo, não teria visto o doce. A mãe do William tem 3 filhos, Fred, Pedro e... O William? Horas. Ela não é a mãe dele? 2 mães e 2 filhas passaram o dia todo fazendo compras, mas elas só compraram 6 vestidos. Isso foi suficiente para que cada uma delas ficasse com 2 vestidos. Como isso é possível? Só 3 pessoas foram às compras. Uma mãe, uma filha e a filha dessa filha. Uma delas é filha e mãe ao mesmo tempo. E cada uma comprou 2 vestidos novos. O João, assistente do detetive Oliveira, estava atrasado para o trabalho. Ao chegar, contou ao chefe a seguinte história. Eu estava dirigindo na rodovia quando vi um homem inconsciente caído do lado esquerdo. Eu peguei e o levei para o hospital mais próximo. Finalmente, o cara voltou a si. Ele me disse que tinha sido expulso do veículo em movimento. A bolsa com todo o dinheiro e documentos dele foi deixada dentro. Mas o detetive Oliveira disse que o homem estava mentindo. Como ele descobriu isso? Se o homem realmente tivesse sido empurrado para fora do carro, ele estaria caído do lado direito da estrada, não do lado esquerdo. O Caio estava morrendo de fome, então encontrou um simpático restaurante que servia hambúrgueres e comprou um. Depois que a garçonete trouxe seu pedido, o cara foi ao banheiro para lavar as mãos, mas quando voltou, seu lanche tinha desaparecido. Ele olhou ao redor da lanchonete e entendeu quem havia afanado seu almoço. Você consegue descobrir? Foi a jovem que tem um cachorro sentado nos pés dela e está farejando o ar. Se ela estivesse apenas tomando café, que é o que está fingindo fazer, o cachorro não estaria tão interessado nela. A Mari estava passeando pelo parque quando avistou um cachorro faminto. A mulher decidiu compartilhar seu lanche com o animal. Infelizmente, havia um riacho entre ela e o vira-lata. A Mari se agachou para atrair a atenção do doguinho e lhe mostrou a comida. Em um piscar de olhos, ele estava ao lado dela. Não havia ponte sobre o riacho e ainda assim o cachorro não estava molhado. Como isso foi possível? Acontece que é inverno e o riacho estava congelado. Um rico empresário desapareceu do escritório dele. A única coisa que deixou para trás foi um bilhete com os números 6, 4, 9, 10 e 11 e um calendário. A polícia tem 5 suspeitos: o Jaime, o Marcos, a Carol, o Jason e a Laura. Quem sabe alguma coisa sobre o desaparecimento do homem?
é o Jason. Os números significam os meses do ano e as primeiras letras desses meses compõem o nome do culpado, Jason. O Matheus comprou um smartphone novo e uma capinha para ele. O total deu R$310. O aparelho custou R$300 a mais do que a capinha. Quanto o Matheus pagou pelo telefone? Ele pagou R$305. O Antônio estava dando uma festa. 3 horas depois que ela começou, vários convidados se aproximaram dele e perguntaram onde poderiam carregar seus telefones. Infelizmente, havia apenas uma tomada na casa dele. O cara verificou todas as réguas de tomada que tinha. Ajude-o a descobrir quantos telefones ele consegue carregar por vez. O Antônio pode carregar 8 telefones. Veja, uma régua tem o fio cortado. A que tem uma entrada é realmente inútil. Uma delas não tem nenhum fio. A outra não tem um buraco para plugue. Além disso, um soquete em cada uma das 2 réguas será usado pelos plugs das outras. Um rico empresário chamou a polícia. Ao chegar ao escritório pela manhã, ele lembrou que havia deixado vários documentos importantes no cofre de casa. Então enviou seu secretário João para pegá-los. Mas o cara ligou meia hora depois, dizendo que o cofre estava aberto. Os documentos ainda estavam lá dentro, mas todo o dinheiro havia desaparecido. A polícia examinou o escritório da casa do empresário. Os policiais tentaram encontrar algumas impressões digitais, mas absolutamente nada. O detetive tinha 3 suspeitos: o João, o Marcos, que era sobrinho do empresário, e a governanta. O João disse que ligou para o chefe assim que viu o cofre. O Marcos falou: abri a porta para o João, depois fui para o meu quarto e só descobri o que aconteceu depois que ele me ligou. A governanta afirmou para a polícia que estava muito ocupada com suas tarefas e não tinha ido ao escritório desde a noite anterior. Quem pegou o dinheiro? Foi o secretário. Não havia impressões digitais na sala, mas o João estava lá e definitivamente tocou em coisas diferentes. Se ele não fosse culpado, não teria limpado suas impressões digitais. Você consegue encontrar um dinossauro diferente dos demais? Certo, é este aqui. O Vicente foi trancado em uma sala sem janelas e apenas uma porta enorme. Há um painel com vários botões de um lado e outro com uma dica do outro. Também tem um relógio na parede acima da porta. Qual botão Vicente deve apertar para sair da armadilha? O triângulo verde. Os números no painel representam as horas. Se você conectá-los no mostrador do relógio, obterá um triângulo. A porta se abriu e o Vicente entrou em um corredor mal iluminado. Lá viu apenas uma porta, porém dessa vez, a fechadura e a chave estavam penduradas juntas na mesma corrente. Mas depois de examinar esse sistema por alguns segundos, ele entendeu que não sairia daquela maneira. Por quê? A chave tem um padrão diferente, não vai caber na fechadura. O Vicente precisa procurar outra maneira de fugir. Então ele percebe uma mesa em um canto escuro. Há um pedaço de papel, uma faca e alguns balões inflados sobre ele. O Vicente pega o papel. É um bilhete. Para sair daqui, você deve perfurar um balão com uma faca. Mas se ele perder o ar ou estourar, você ficará aqui para sempre. O cara pensou um pouco, então fez algo e uma porta escondida se abriu em uma das paredes. O que ele fez? O Vicente deixou o ar sair de um dos balões. Depois disso, facilmente o perfurou com a faca. O detetive Marcos e outro transeunte foram testemunhas de um acidente de carro. Um homem, atingido por uma minivan, estava caído no chão, inconsciente. O Marcos correu para o café mais próximo para chamar uma ambulância. Quando voltou, o transeunte disse que a vítima tinha se virado, mas não havia recobrado a consciência. Depois de olhar a cena por alguns segundos, o detetive disse: "É melhor você devolver tudo que pegou deste homem." Por que ele disse isso?
Quando viram o homem pela primeira vez, apenas um botão estava abotoado em seu paletó, mas agora havia 2. O transeunte deve ter aberto o paletó para procurar a carteira e o abotoado incorretamente. Olhe para esta foto e tente descobrir quem é um alienígena disfarçado. É o cara de camisa amarela. Ele está comendo uma banana, mas não a descascou antes de morder. Provavelmente porque viu essa fruta pela primeira vez. 3 detetives famosos foram a uma cafeteria para discutir um caso complicado. Um garçom se aproximou deles e perguntou: "Todos querem café?" O primeiro disse: "Não sei." O segundo também respondeu: "Não sei." E o terceiro detetive falou: "Sim." Você sabe o que os 2 primeiros detetives pediram? Todos pediram café. Cada um queria a bebida, mas os 2 primeiros não sabiam se seria a escolha de todos. Se os 2 primeiros não quisessem, teriam simplesmente dito não. Então, quando o terceiro ouviu as respostas de seus colegas e como também ia querer uma xícara, disse sim. O Rafael, o William, a Ana e a Gabi estão em uma sala de museu. Alguém roubou uma exposição inestimável da sala há algumas horas. O Rafael, o William e a Ana afirmam que não tem nada a ver com o crime, mas o detetive não acredita neles. Todos são presos e levados para a delegacia. Apenas a Gabi, que não respondeu à pergunta, está livre. Por quê? A Gabi é a detetive. A Joana estava tomando seu café da manhã em uma cafeteria quando ouviu um carro freando muito alto e depois houve uma gritaria. Ela correu até lá e viu um homem com sua bicicleta no chão e um carro parado nas proximidades. O ciclista não parecia ferido e Joana o ajudou a se levantar. O motorista do carro também se aproximou deles. O ciclista apontou para o homem. "Ele me fez cair batendo na minha bicicleta com o carro dele." Mas o motorista disse: "Eu o vi perdendo o controle da bicicleta no espelho, então caiu no chão e parei o veículo para ver como ele estava." A Joana quase imediatamente entendeu quem estava mentindo. Você já descobriu? O carro não tem retrovisores laterais. Também há muitas coisas no banco de trás que bloqueiam a visão da rua. Portanto, o motorista também não poderia ter visto nada no espelho retrovisor. O cara está mentindo. Um rico empresário era famoso por sempre usar um chapéu branco. Mas um dia, ele chegou ao escritório com um cacho de frutas na cabeça. Seus funcionários ficaram chocados, mas não ousaram questioná-lo. A situação se repetiu no dia seguinte. No terceiro dia, a secretária do empresário criou coragem e perguntou o que estava acontecendo. O homem respondeu: "Ah, é porque perdi uma aposta. Ainda não cumpri, mas farei hoje. Não precisa pedir almoço para mim." O que o empresário teve que fazer para cumprir a aposta? Quando fez a aposta, ele disse: "Se eu perder, vou comer meu chapéu." O detetive Marcos suspeitou que um homem cometeu um crime, então decidiu vigiar a casa dele. Não muito longe, ele avistou uma artista montando seu cavalete. Aparentemente, ela iria desenhar a casa do suspeito. A certa altura, o detetive teve que ir embora para a delegacia e pediu à garota que lhe telefonasse se visse alguém entrando ou saindo de casa. Ela concordou. Quando Marcos voltou à noite, a artista disse que não tinha visto ninguém. O detetive entendeu imediatamente que ela estava mentindo. Como ele descobriu isso? Quando ele saiu, todas as janelas da casa estavam fechadas, mas na imagem que a garota desenhou, elas estão abertas. Significa que alguém estava lá dentro, enquanto Marcos estava fora. A Dalva estava passando as férias na praia com sua amiga Teresa. Um dia pela manhã, as jovens estavam tomando sol perto da água. A Teresa foi a uma cafeteria para pegar uma limonada, enquanto a Dalva foi dar um mergulho. Quando a Dalva voltou, viu que seu celular, que ela havia deixado sobre a toalha de praia, tinha sumido. "Você viu meu celular?" ela perguntou para um homem que estava tomando sol ali perto. "Não, eu estava dormindo." Nesse momento, a Teresa chegou com a limonada. Ela olhou ao redor e soube na hora onde o celular da Dalva estava. Quem o pegou?
Sim, foi o homem. Antes do incidente, a pá estava ao lado esquerdo dele. Agora está no seu lado direito. Tem também um monte de areia bastante suspeito perto da pá. O cara só pode ter escondido o celular na areia para pegá-lo depois. A Tina convidou sua amiga Alice, que estava estudando para se tornar uma policial, para ir a uma festa na casa do Sérgio. A Tina estava desconfiada que houvesse um ladrão na festa. Durante o evento, a Alice ficou observando os convidados com atenção. E no fim da festa, ela disse para a Tina quem era o ladrão. E você, conseguiu identificar quem é? É o anfitrião, o Sérgio. No começo da festa, um dos convidados tinha um relógio no pulso. E esta mulher aqui estava usando um lindo colar. Mas no fim da festa, o relógio estava no pulso do Sérgio e o colar no vaso de planta. O detetive Carlos estava andando por uma rua quando ouviu um som de vidro se quebrando. Ele olhou à sua volta e viu uma grande multidão perto da vitrine quebrada de uma joalheria. O proprietário estava do lado de fora, em choque. O detetive correu até ele. Alguma coisa foi roubada? Mas o homem disse que ainda não sabia. Aí, o Carlos exclamou: "Desculpe, tenho que pegar um ladrão", e saiu correndo. O que ele viu? A vitrine tinha sido quebrada para distrair todo mundo. As pessoas estavam olhando para a joalheria, então não viram um cara roubando a carteira do homem vestido de terno. No começo, a carteira estava dentro do bolso do homem. Agora, o ladrão está correndo com a carteira na mão. A polícia suspeitava há muito tempo que o Sr. Hélio era um contrabandista e que transportava coisas ilegais em seu iate. Naquele dia, eles tinham certeza de que a carga que procuravam estaria na embarcação dele. Vários policiais foram com um mandado de busca até a marina onde o iate do Sr. Hélio estava atracado. Eles examinaram todos os cantos da embarcação, mas não encontraram o que estavam procurando. De repente, o policial mais jovem da turma exclamou: "Já sei onde a carga está." "Onde ela está?" A carga só poderia estar debaixo d'água. Embalada com uma capa protetora, ela estava amarrada à âncora. Observe estes dois caras. Um deles não mora sozinho. Qual? O da direita. Em seu banheiro há 2 escovas de dentes. Augusto, um empresário rico, levou documentos muito importantes para seu escritório, mas ele tinha uma reunião e precisou se ausentar por várias horas. Augusto pediu ao seu secretário que ficasse de olho em qualquer coisa suspeita. Seus concorrentes poderiam tentar entrar em seu escritório para pegar os documentos. Quando voltou, o secretário disse que tudo estava tranquilo, mas quando o homem olhou à sua volta, percebeu que alguém havia entrado no escritório. Aí, o secretário acabou confessando que tinha cochilado um pouco enquanto Augusto saíra. Como o empresário descobriu que alguém tinha entrado no seu escritório? O globo que estava sobre sua mesa está virado para o lado contrário. William, um empresário bem-sucedido, estava jantando em um restaurante caro. Em determinado momento, ele saiu para fazer uma ligação importante. Quando voltou, sua maleta cheia de dinheiro e documentos havia sumido. O ladrão só poderia ser um dos clientes. Quando a polícia chegou, interrogou todos que estavam no estabelecimento. A Karina disse que estava escrevendo um novo capítulo para o seu livro. O Paulo disse que estava esperando na fila para ir ao banheiro. A Dora já tinha pagado por seu café e estava vestindo seu casaco. E o Roberto estava fazendo uma videochamada com sua namorada. Os policiais não demoraram muito a descobrir quem era o ladrão. E você, já sabe quem é? O criminoso era o Paulo. Além dele, havia apenas mais 4 clientes no restaurante e todos estavam ocupados, então não havia fila nenhuma para usar o banheiro. A polícia foi informada de que um dos criminosos mais procurados, o Carlos Morales, iria chegar ao país. Segundo informações, o homem chegaria de avião. Infelizmente, a polícia sabia pouquíssimas coisas sobre ele. Ele era baixo, usava óculos e estava viajando com identidade falsa. O detetive Arnaldo foi para o aeroporto e deteve 4 pessoas que se encaixavam na descrição.
Elas eram o Sr. Leônidas, o Sr. Celaron, o Sr. Taylor e o Sr. Sanches. Observe estes homens com atenção e tente descobrir qual deles é o criminoso. É o Sr. Celaron. O sobrenome dele é, na verdade, o mesmo do criminoso, Morales, só que está escrito ao contrário. Uma detetive está à procura de uma testemunha importante. Sem essa pessoa, ela não conseguirá solucionar um caso complicado. A única coisa que ela sabe é que a testemunha é canhota. Observe essas pessoas e ajude a oficial a escolher a pessoa de que ela precisa. É a garçonete. Ela está segurando a bandeja com a mão direita e servindo os clientes com a esquerda, que é sua mão dominante. O Theo pediu a seus amigos para adivinharem qual era a senha de 3 dígitos que desbloqueava seu notebook. Cada um deu um palpite. O número que eles escolheram foi 357, 902, 907 e 954. Embora nenhum deles estivesse certo, cada amigo acertou um dígito e até a posição na senha. Qual é a senha do Theo? Cada um adivinhou um dígito. O primeiro não pode ser 9. Se fosse, 3 amigos teriam acertado. E não haveria gente suficiente para adivinhar o terceiro dígito. A única opção para o primeiro dígito é o 3, o que significa que o segundo não pode ser 5 e que o terceiro não pode ser 7. Como o segundo não pode ser 5, então é 0. 2 pessoas o adivinharam. E o terceiro é 4. Se fosse 2, alguém teria acertado 2 dígitos, o 0 e o 2. Mas isso não é verdade. Então, a senha do Theo é 304. Os alunos de uma turma foram divididos em 2 equipes para fazer uma tarefa. O Sérgio, o Denis e a Bruna ficaram na equipe amarela. A Elisa, a Joana e a Vanessa ficaram na roxa. Seguindo essa lógica, em qual das equipes a Luana ficará? A equipe amarela tem alunos cujos nomes têm apenas 2 sílabas. Na roxa, há alunos com nomes de 3 sílabas. O nome da Luana tem 3 sílabas, então ela vai para a roxa. O Arthur ficou preso no sótão de uma casa antiga. Há apenas 3 saídas, e todas são perigosas. Atrás da primeira porta, o teto e o chão são feitos de lente de aumento, e o sol queimará qualquer um que se atreva a entrar. Atrás da segunda, tem uma sala cheia de gás venenoso, e a terceira está escondendo um leão faminto. Como o Arthur conseguirá escapar dali? Ele deve esperar a noite chegar. O sol irá se pôr, e o jovem poderá passar tranquilo pela primeira porta. Dê uma olhada na Iris e em seus amigos próximos. O Max, o Guto, o João e o Léo. Quem é o parceiro dela? Só pode ser o João. Veja, eles têm umas tatuagens que combinam. Em uma noite chuvosa, o Dinho estava dirigindo quando passou perto de um ponto de ônibus. Havia 3 pessoas lá. Uma senhora idosa, que não estava se sentindo bem, um médico que havia salvado muitas vidas e a Selena, uma garota que o Dinho estava paquerando havia anos. Infelizmente, há apenas uma vaga no carro. O que o Dinho deve fazer? Ele deve dar seu carro para o médico, que levará a senhora idosa até o hospital. Assim, poderá ficar no ponto de ônibus com a garota dos seus sonhos. Cris, Ariel, Duda e Darcy são todos parentes. Mas uma dessas pessoas é de um gênero diferente das demais. Aqui está o que você deve saber. 1. Darcy é irmão ou a única filha de Cris. 2. A irmã de Darcy é Ariel ou Duda. 3. O único filho de Duda é Cris ou Ariel. Será que você consegue descobrir quem é do gênero oposto ao das outras 3 pessoas? Se Darcy for a única filha de Cris, não pode ter uma irmã. Isso quer dizer que Darcy é irmão de Cris. Se a irmã do Darcy for Ariel, então Ariel é uma menina. E de acordo com o fato número 3, Cris é o único filho de Duda. Mas Darcy é irmão de Cris. Então, temos uma contradição aqui.
Isso significa que a irmã do Darcy é a Duda. Então, Duda é uma mulher. Sendo assim, Cris, Darcy e Duda são irmãos. E o Ariel é o filho da Duda. O Carlos estava vendo TV quando um policial chegou com um mandado de busca e apreensão. Ele disse que um banco da cidade havia sido roubado e que o Carlos era o principal suspeito. O homem respondeu que nem tinha saído de casa naquele dia. Não tinha como ele ter participado daquilo. A polícia não encontrou o dinheiro, mas assim mesmo prendeu o cara. Por quê? O Carlos disse que não havia saído de casa. Mas olha o calendário e o recibo do supermercado. As datas são iguais. Isso quer dizer que o Carlos saiu pelo menos para comprar mantimentos. E mentiu sobre não ter saído de casa naquele dia.